Bom, pessoal, então hoje é dia 6 de abril de 2020 e a gente vai então dando andamento aí na disciplina de meios de expressão digital. Hoje a aula tá bem legal, eu tô bem animada para esse conteúdo de hoje. Tava revendo o nosso cronograma lá. E eu recebi um e-mail da OPET, professora, dizendo que a faculdade agora fez um convênio com o Zoom, né? Foi exatamente o que eu havia comentado, né? A, eles fizeram um contrato, contrataram o Zoom como plataforma, porque muitos professores estavam usando, né? E estava tendo uma aceitação bem boa com relação aos alunos. E então eles resolveram implementar como ferramenta, estavam avaliando diversas ferramentas aí para aprimorar, né, a comunicação. E aí mandaram essa notícia. Eu acho que é uma notícia super boa. Eu acredito que essa semana aí o TI deve dar algum parecer sobre essa questão que estão falando, daí que cuidados tomar, né? A gente sabe que qualquer ferramenta tem a sua vulnerabilidade, né? Uma vez que a gente está na internet, não é à toa que os bancos, né? Eles têm milhares de cuidados por conta do próprio sistema, né? Que sabe como é que é. Mas vamos ver aí como é que acontece, tá? Então, olha aqui, ó, na nossa disciplina a gente tem aqui aula semana de 6 a 10 de abril. E aí, então, eu acrescentei isso hoje, tá? Para consideração de presença desta semana, entregar um print da tela do arquivo da modelagem volumétrica da Casa Marvin com os materiais configurados. Então, até a semana passada, o que a gente trabalhou foi aquele modelo da Casa Marvin, né? E sobre materiais, foi muito rapidamente que a gente colocou, que a gente falou, tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje, então vocês vão tirar um print da tela. Esse print de tela, na verdade, vocês podem fazer com a ferramenta de captura, porém, o próprio SketchUp ele tem uma ferramenta aqui, não sei se vocês lembram lá nos primeiros vídeos, né? Eu acho que, se não me engano, no vídeo lá do Guggenheim Museum lá, é um dos primeiros do SketchUp. Você tem aqui o item arquivo, exportar, gráfico 2D. Estão vendo minha tela do Sketch, não estão? Tá. Então, nesse gráfico 2D é onde vocês podem tirar uma foto dessa tela, tá? O arquivo que ele grava aqui, então, seria o arquivo de imagem, um arquivo de imagem. Eu vou colocar assim, entrega 6/4. Não precisa ser hoje a entrega, tá? Só relativa à aula de 6/4. Só para mostrar para vocês que o que ele faz, um arquivo de imagem, que se eu pedir para abrir, ó, tá? É uma imagem. É uma imagem daquela tela, uma imagem 2D daquela tela. Então, esse arquivo de imagem vocês mandam lá para entrega para valer presença para essa aula, tá? Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui novas que nem estão nos outros vídeos, mas que eu achei que era legal trazer já para vocês, porque vocês estão aqui com o arquivo modelado, né? Vocês estão com o arquivo. Nessa aula, vocês devem ter o volume, esse volume aqui modelado, que foi o assunto da aula passada. Com relação a essa modelagem aqui, essa volumetria, alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre essa etapa do trabalho que foi relativa à semana passada, mas que É a parte ali do telhado, da segunda volumetria ali, que é suspensa. essa O telhado daqui ou a de trás? ele tem uma linha reta, é isso? Aqui? Isso. Na verdade, aqui é um dilema, né? Um dilema que eu digo assim de como para essa etapa isso pode ser modelado. Porque assim, ó, se a gente está falando de modelagem só volumétrica, eu falaria que vocês poderiam me entregar apenas uma modelagem como essa, tá? Vou dizer assim, se eu estou falando do modelo de volume, eu poderia dizer para vocês, vocês podem me entregar então só isso daqui, ó, tá? Isso daqui já seria considerado uma modelagem de volume, tá? É que
Ali um lado estava de um jeito, outro lado estava de outro, né? Então vamos dizer que isso seria a modelagem volumétrica. É que por algum motivo lá nos tutoriais eu acabei explicando como é que de fato eu poderia recortar essa. Porque assim, construtivamente a casa, no próximo exercício em que a gente vai fazer uma modelagem mais precisa, a gente já vai fazer como ela é construída. Ela não é construída desse jeito, entende? Ela, na verdade, aqui é uma laje. Então, naquela modelagem eu já estava mostrando como ficaria na versão final. Então, vamos dizer que para esse exercício poderia ser assim. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é da questão dos materiais. Então, primeiro, tem um site que eu gosto bastante, que chama textures.com. Eu vou mostrar um pouco como a gente pode aproveitar esse site para incrementar aí o nosso trabalho. Então, eu tenho alguns materiais que são materiais apenas de cor, né? E eu tenho alguns... Oi. A Milena tá mandando lá no chat, que ela tá sem microfone, daí ela mandou uns negócios lá. Veja, dê uma olhadinha lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho o chat aqui. Chat. Eu estou sem microfone, vou mandar por aqui. Não consigo arrumar a escala da minha planta. Tentei fazer com a explicação do vídeo, mas não deu certo. Pode repetir para ver se eu consigo notar o que estou fazendo de errado? Ok. Milena, então vamos retomar esse assunto aí, ó. Eu vou colocar aqui em projeção paralela em planta e vou importar o arquivo da minha planta. Então, vamos ver qual que é o arquivo, é esse aqui, tá? Vou colocar aqui em qualquer lugar e em qualquer medida. O que eu sei é que desse ponto até esse ponto tem que ter 1805, ou seja, essa largura maior aqui da casa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou até mover isso aqui para o lado para não ficar junto lá com aquele, tá? Eu vou pegar uma linha, vou pôr uma linha qualquer aqui e vou pôr uma segunda linha a 1805, tá? Ou seja, eu vou criar duas paralelas aqui e eu sei que a distância delas é exatamente igual à distância dessas duas aqui, tá? Então, essa planta, ela deveria se encaixar nessas duas linhas. Até aí tudo bem, Milena? Me dá um ok aí no chat, se até aí tudo bem. Tá, beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em aumentar, aqui na escala, essa ferramenta de escala, e você vai nas diagonais. Por que nas diagonais? Porque se você for nessas laterais, ó, você vai esticar a imagem em apenas uma dimensão. Então, você vai nas diagonais, porque aí ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente a imagem, tá? E você vai puxar essa imagem de um lado e de outro, ó, até que as duas paredes se encaixem nessas linhas tracejadas que estão a 1805 de tamanho. Então, na hora que essa parede da esquerda chegar nessa linha e que essa parede da direita chegar nessa linha, você vai ter a sua planta dimensionada. O que você tem que entender é que assim, ó, quando você tem uma imagem, na hora que você escala puxando aqui pelo ponto da direita, essa imagem ela meio que vai indo para a direita também. Então eu vou até lá, encaixou. Quando eu puxar aqui, ó, ela vai sair um pouquinho lá daquele ponto, ó, saiu aqui. Por quê? Porque ela foi vindo para a esquerda porque eu puxei pelo ponto da esquerda. E aí aqui eu vou indo para a direita porque eu tô puxando pelo ponto da direita. Então você tem que meio que fazer isso várias vezes até que coincida. Eventualmente você vai precisar, ó, que ainda faltou um pouquinho. Então, eventualmente você vai precisar, ó, agora ficou muito. Você vai poder dar de repente o M de mover para fazer um ajuste aqui um pouquinho mais fino, ó, tá? Então, se não ficar 100,100% não tem problema, tá? Mas desde que você consiga encaixar essas duas. E aí você tem certeza que a tua casa tá no tamanho correto. Deu para entender?
Você conseguiu descobrir o que você estava fazendo errado, Milena? Tá, mas você... Alguma coisa... Ah, é porque no vídeo... É No porque... vídeo a professora faz meio um cálculo ali. Exatamente. No vídeo eu fiz um cálculo assim, ó. Por exemplo, essa planta, ela tem... Vamos ver quanto que tá a medida daqui, ó. Se eu fizer uma linha daqui até aqui, ó, eu vou ver lá que tá 978. Tá vendo a medida ali no canto da tela, do lado direito? Então, olha, essa linha que eu desenhei aqui, ó, tá com 978 de medida. E ela deveria ter 1805. Então, o cálculo que eu fiz, eu peguei 1805 dividido por 978 e eu cheguei num 1,8456. Ou seja, se eu pegar o fator de escala, ou seja, se eu multiplicar todas as medidas por 1,8456, esse tamanho de 978 vai se tornar o que eu preciso. Então, se eu vier aqui, eu vou escrever o fator de escala 1,8456. E aí não pode ser ponto, tem que ser vírgula, tá? Pode ser isso que estivesse dando errado. E aí o que acontece? Que ele escalou do tamanho correto, porque eu numericamente eu disse o quanto que eu precisava que essa planta crescesse. Entendeu? Então, é um outro jeito. Quer dizer, você pode ou fazer a conta e dizer, cresça essa planta multiplicando as suas medidas por 1,8456, ou você pode graficamente ir esticando meio que na mão até chegar em alguma referência que você criou. Entendeu? Beleza. Que bom. Isso que é importante. Então, olha, vamos... Mais alguma dúvida sobre o exercício da aula passada, pessoal? Ou posso começar o assunto da aula de hoje?